Atenção, atenção! Cereto News chegando! O Corinthians pode perder Maicon para o futebol da Turquia. Isso seria uma boa ou uma má notícia? Hein? Porque o que tá jogando o Maicon, hein? Numa dessa é melhor que ele seja vendido logo, hein? Maicon pode ser vendido, negociado para o futebol da Turquia. O problema é que o Corinthians não vai ganhar nenhum tostão nessa negociação. E o Cuejar não vem mais? Tem informação lá na Arábia Saudita dando conta de que o Cuejar talvez não venha mais para o Corinthians. Eu vou contar essas informações todas para vocês aqui. Reforços urgentemente. O Corinthians precisa estar fazendo a contagem regressiva para a janela de transferências porque precisa de reforços urgentemente. Eu conto tudo para vocês agora, Cereto News. Roda, vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, inscreva-se no canal. Seja mais um youtuber espectador o mais bem informado do universo. Ative o sininho para receber todas as notificações, é importante. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo através do sininho. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Em nome de Aposta Ganha. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Joga o mesmo e ganhe mais. Ultra odd na Aposta Ganha. A Aposta Ganha tem a maior odd do mercado. É isso aí, na primeira aposta, se você fizer o cadastro com link aqui do canal do Cereto, você ganha R$5 na primeira aposta, tá bom? E tem a promoção cashback. Apostando R$49, você ganha metade de volta para bônus em futuras apostas. A Aposta Ganha. Tem vários jogos do Campeonato Brasileiro, rodada toda do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Tem vários jogos, todos os jogos você tem condições de apostar lá no Aposta Ganha, tá bom? Atenção, torcedor corintiano. Bom, Corinthians perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, mas eu quero falar sobre o Maicon, porque o Maicon pode ser vendido para o Galatasaray da Turquia. Informação do repórter o Marcelo Braga. Esta informação dá conta, então, de que o Maicon pode ser negociado pelo Shakhtar Donetsk para o Galatasaray da Turquia. Todo mundo sabe que o Corinthians não é dono do Maicon, né? Que o dono do Maicon é o Shakhtar Donetsk. Essa seria uma negociação direta do Shakhtar Donetsk com o Galatasaray. E o jogador seria vendido para o Galatasaray da Turquia, agora já na janela de transferências da Europa. A janela de transferências na Turquia, ela já está aberta e fica aberta a transferência até do dia 31 de agosto. Ela já está aberta desde o dia 9 de junho e fica aberta até o dia 31 de agosto. Pelo contrato do Corinthians com o Shakhtar, o Corinthians não tem o que fazer nesse caso. Se pintar realmente a proposta, o Corinthians não tem o que fazer, o Corinthians tem que liberar o Maicon em caso de proposta de venda. E não ganharia nenhum tostão por isso. Se fosse uma proposta de empréstimo, aí não, o Corinthians já emprestou o Maicon está emprestado pelo Corinthians até o final do ano. Mas se pintar uma proposta de venda de outro clube, o Corinthians tem que liberar o Maicon de qualquer maneira, a não ser que o Corinthians exerça o direito da compra. O Corinthians tem a preferência no direito da compra do Maicon, mas o Corinthians não vai comprar o Maicon, né? O Maicon, que tem recebido muitas críticas da torcida corintiana, tá jogando muito mal o Maicon. Essa é que é a verdade. Mas ele é titular hoje do técnico Vanderlei Luxemburgo. O único problema não é nem a qualidade técnica, porque o Maicon tá muito mal no time do Corinthians. Aliás, o Maicon, desde que voltou pro Corinthians,
não conseguiu jogar bem. Jogou bem, acho que uma partida só contra o Boca Juniors, depois não jogou bem. Então tem gente comemorando a saída do Maicon. Ah, é verdade? Então que ele vai para a Turquia, vai para o Galatasaray da Turquia? Tem gente que está soltando foguete, comemorando a saída do Maicon. Mas o problema é que o Corinthians, ele só tem neste momento 3 volantes. Tem o Rony, tem o Maicon e tem o Fausto Vera. Apenas os 3 volantes. Se perder o Maicon, vai ficar apenas com 2 volantes, com o Rony e com o Fausto Vera. Claro que vai depender também da janela de transferências agora no meio do ano. O Corinthians precisa de reforços urgentemente. Por falar na posição de volante, o Giuliano foi utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nesta posição. E o Giuliano agradou ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele foi testado no jogo treino contra a Portuguesa, agradou ao técnico Vanderlei Luxemburgo, e contra o Atlético Paranaense ele entrou no segundo tempo, melhorou a qualidade na saída, principalmente na saída de bola, fazendo algo parecido com o que fez o Paulinho. O Luxemburgo está usando da mesma lógica. Ele improvisou o Paulinho ali como primeiro volante e agora ele está improvisando o Giuliano também como primeiro volante. Será que vai dar certo? O Giuliano, que já estava meio que jogado para escanteio nesse time do Corinthians. Mesma coisa aconteceu com o Paulinho. O Paulinho já estava meio que escanteado no time do Corinthians. Aí o Vanderlei Luxemburgo foi lá e arrumou uma nova posição, inventou uma nova posição para o Paulinho. Aí o Paulinho se machucou, infelizmente, porque o Paulinho estava jogando muito bem de primeiro volante. Agora o Giuliano também estava escanteado no time do Corinthians, quase não estava sendo aproveitado. E agora o Vanderlei Luxemburgo, ele inventa uma outra posição para o Giuliano, essa de primeiro volante. Será que vai dar certo? Tomara dê certo esta alteração, esta solução que o Luxemburgo está tentando trazer para o meio de campo. Olha só, além do Maicon que pode ir para o Galatasaray, o Corinthians deve perder outro jogador nas próximas horas. Nós já informamos isso aqui para você, mas a negociação está cada vez mais quente. É o Pedro. O Pedro está sendo vendido para o Zenit da Rússia e pelo valor de 17 milhões de euros. 17 milhões de euros o Pedro está sendo vendido para o Zenit da Rússia. 17 milhões de euros são 88 milhões de reais. Nos bastidores, a informação é de que a negociação já está praticamente fechada. Isto porque o Zenit vai pagar à vista os 88 milhões de reais ao Corinthians. E 88 milhões de reais, tem gente que está dizendo que o Corinthians está vendendo barato, que o Corinthians deveria vender mais caro, né? Que está vendendo a preço de banana. Pô, de qualquer maneira, são 88 milhões de reais no cash. 88 milhões de reais à vista. E o Corinthians, a gente sabe que ele está vendendo o almoço para comprar a janta, não pode fazer desfeita. Dinheiro não aceita desaforo. Então, os 88 milhões de reais vão servir para o Corinthians para equilibrar o orçamento financeiro, para pagar dívidas, para fazer contratações, e por isso o Pedro deve mesmo ser negociado. Só que tem um detalhe, o Pedro vai ser negociado, mas ele não se apresenta agora ao Zenit da Rússia. Ele só se apresenta na próxima temporada, quando ele completar 18 anos. O orçamento, o balanço financeiro do Corinthians, segundo o planejamento, a previsão de orçamento do Corinthians, diz que o Corinthians tem que fazer 90 milhões de reais em venda de jogadores, para equilibrar as contas. A previsão é que o Corinthians venda jogadores no valor de 90 milhões de reais. Bom, se for o Pedro 88 milhões de reais, praticamente já atingiu a meta do balanço, se vender o Pedro. O Corinthians até agora vendeu o Lucas Piton para o Vasco da Gama por 17 milhões de reais e vendeu o Mantuan para o Zenit por 10 milhões de reais. Muita gente também disse que o Mantuan foi vendido muito abaixo do que era a expectativa, mas com o dinheiro do Mantuan, o Corinthians promete pagar o transfer ban da questão da CBF, da multa dos empresários do Bozelli e também do Bruno Mendes, e promete também pagar o transfer ban do Bozelli
da possibilidade do transfer ban do Bozelli, da possibilidade de punição da FIFA, está devendo ao Bozelli 6 milhões de reais. Então o Corinthians está tendo que buscar alternativas, está tendo que vender jogadores para buscar dinheiro para pagar as suas dívidas e para buscar dinheiro para fazer as contratações. 3 jogadores aparecem como possibilidade de serem vendidos, negociados nessa janela do meio do ano. Um deles é o Murilo que já tem uma proposta do Sevilha da Espanha. Mas houve uma primeira proposta que foi recusada pelo Corinthians. Uma primeira proposta, segundo informações, de 8 milhões de euros. Esta primeira proposta foi recusada pelo Corinthians. O Corinthians negocia a possibilidade de vender o Murilo por 17 milhões de euros também. A mesma quantia que vendeu o Pedrinho. Mas se vender o Pedrinho, que é um atacante, ou se está vendendo, né, o Pedrinho nesse caso, se está vendendo o Pedro, que é um atacante, por 17 milhões de euros, vai vender um zagueiro também por 17 milhões de euros? Acho difícil que isso aconteça. Mas o Murilo tem proposta do Sevilha da Espanha. O Yuri Alberto e o Roger Guedes, esses 2 jogadores, os 2 atacantes do Corinthians, o Yuri Alberto, apesar da péssima fase que se encontra o Yuri Alberto, fez hoje outro jogo muito ruim contra o Atlético Paranaense, e o Roger Guedes, que é o artilheiro do time com 18 gols, devem receber propostas. Pelo menos é o que se fala nos bastidores do Parque São Jorge, de que a possibilidade desses 2 jogadores receberem propostas é grande, porque eles estão sendo observados pelos times da Europa, tanto o Yuri Alberto quanto o Roger Guedes. Enquanto isso, o Corinthians continua em busca de reforços. O Duílio Monteiro Alves está trabalhando intensamente para contratar reforços para o Vanderlei Luxemburgo, e a cada rodada que passa, fica mais evidente, fica mais claro que o Corinthians precisa mesmo de reforços, principalmente para a posição ali do meio de campo, principalmente para um volante. O Rony e o Michael não estão dando conta do recado, por isso o Corinthians está tentando contratar o Cuejar. A informação é que o Duílio não viajou para Curitiba, justamente onde o Corinthians jogava contra o Atlético Paranaense, justamente porque o Duílio estava tentando acertar os últimos detalhes da contratação do Cuejar. Mas acontece que também pintou uma informação vindo da Arábia Saudita, de que o Al-Shabaab também da Arábia Saudita, tem interesse na contratação do Cuejar, e de que isso poderia melar a negociação com o Corinthians. A imprensa da Arábia Saudita tem essa informação, de que o Al-Shabaab está negociando com o Al-Hilal, o Al-Hilal que já contratou o Rubem Neves, que é o volante português, e por isso vai abrir mão do Cuejar, e o Cuejar poderia, então, ir para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Será que o Corinthians vai tomar o chapéu? Bom, não tem como competir com os clubes árabes, né? Porque lá é dinheiro do petróleo. Se não tem como competir. O Corinthians ofereceu mais de R$1 milhão no salário do Cuejar, já está oferecendo um salário alto para o jogador, ofereceu um contrato de 30 anos, um contrato de 3 anos, perdão, né? Um contrato de 3 anos e mais de R$1 milhão para um jogador que tem 30 anos de idade. O Corinthians ofereceu ao Hilal 3 milhões de euros por esta contratação, não vai subir mais a proposta e está esperando uma resposta. O Corinthians já esteve mais otimista em relação à negociação. Agora, com o Al-Shabaab entrando na parada, a situação pode ficar mais complicada. Por enquanto, quem foi contratado mesmo foi o Matias Rojas, e o Corinthians está na contagem regressiva para a janela 3 de julho, daqui 8 dias, né? Abre a janela de transferências. O Corinthians precisa de reforços urgentemente e o Matias Rojas é o primeiro reforço contratado pelo Corinthians, deve se apresentar exatamente quando abrir a janela de transferências. O Corinthians joga na próxima quarta-feira contra o Liverpool do Uruguai pela Taça Libertadores da América, eliminado na Taça Libertadores da América. O Corinthians precisa apenas de um empate para conseguir a classificação para a Sul-Americana. Só que o Corinthians, nesse momento, está desprezando a competição sul-americana, a Sul-Americana. O Vanderlei Luxemburgo deixou muito claro na entrevista coletiva que vai botar apenas o time reserva para jogar a Sul-Americana.
vai jogar com o time reserva. Esse jogo da Libertadores, e depois, se o Corinthians se classificar para a Sul-Americana, vai ver o que vai acontecer. O Luxemburgo, que tem o pior aproveitamento de um técnico desde o rebaixamento do Corinthians em 2007. É o pior aproveitamento, são 30% de aproveitamento apenas. Já são 14 jogos do Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians. 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 3 vitórias, venceu o Fluminense, venceu o Atlético e venceu o Santos. Foram 3 vitórias que, inclusive, iludiu o torcedor corintiano, né? Porque as 3 vitórias, quando o Corinthians venceu o Fluminense, em especial quando o Corinthians venceu o Atlético, e depois que o Corinthians venceu o Santos, o torcedor corintiano se iludiu, achou que tudo ia mudar, achou que a situação ia se modificar a favor do Corinthians, mas não aconteceu. Infelizmente, as derrotas estão sendo sucessivas, o Corinthians continua perdendo, principalmente em jogos fora de casa. As 7 derrotas, o Corinthians perdeu 2 vezes para o Independente Del Valle, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Atlético Paranaense e perdeu para o América. Isso no comando do Vanderlei. E os 4 empates, empatou com o Argentino Júnior, empatou com Fortaleza, empatou com o São Paulo e empatou também com a equipe do Cuiabá. O Vanderlei Luxemburgo tem um aproveitamento pior, inclusive, que o do Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro, em 17 jogos, ele teve 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas em 17 jogos. O Vanderlei Luxemburgo tem aproveitamento pior que o Cristóvão Borges, aproveitamento pior do que o Silvinho, do que o Thiago Nunes, do que o Osmar Loz, do que o Coelho, do que o Oswaldo de Oliveira, do que o Jair Ventura. O Vanderlei Luxemburgo realmente está com um aproveitamento muito fraco. E o Renato Augusto? O Renato Augusto vai retornar apenas contra o América, na primeira semana do mês de julho, quando o Corinthians vai jogar a Copa do Brasil. O Renato Augusto, portanto, não vai jogar contra o Liverpool na quarta-feira e também não vai jogar no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Apesar do fato do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians vai escalar todos os titulares, mas o Renato Augusto não vai voltar porque o Corinthians entende que forçou a barra com o Renato Augusto quando ele voltou contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e depois ele se machucou de novo. Então agora todo o cuidado é pouco para que o Renato Augusto não se machuque e para que o Renato Augusto seja preparado para o jogo, que é o mais importante na prioridade no planejamento do Corinthians, que é justamente o jogo ou os jogos da Copa do Brasil contra o América, na primeira semana de julho, o primeiro jogo contra o América em Belo Horizonte. O Corinthians joga em Belo Horizonte e depois decide a Copa do Brasil em Itaquera. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Por exemplo, Júlio César: Corinthians já está com a passagem comprada com esse time medíocre para a Série B. Yuri Alberto e Roger Guedes não falam a mesma língua. Lá na frente parecem 2 fominhas. Não tem aquela jogada de receber e passar a bola na sequência em frente ao gol do adversário. A situação está complicada mesmo no ataque do Corinthians. Olha só quem está participando aqui, o José Ricardo. Olha esse professor, fala que o time evoluiu. Cara, ele mente para ele mesmo. Insiste com esse canela seca do Maicon. Pé murcho do Yuri. Maior fria que o Corinthians contratou. Assim vai para a Série B. É medíocre esse time. Esse professor já deu, né? Olha a campanha desse professor. Por muito menos queimaram Lázaro. E aí, professor? Troca de técnico urgente. Urgente, tá pedindo a troca de técnico. Olha o Anderson Lacerda. Esse time não merece ganhar. Tem preguiça de jogar bola. Dá gosto ver o Vitor Roque jogar bola. Não tem um jogador do Corinthians que tenha vontade dele. Dá sono ver o Corinthians contra-atacando. É uma moleza anêmica. Que isso, hein? O pessoal tá muito bravo com o Corinthians. O Éder Ferreira: a verdade é a seguinte, o Corinthians só vai ter jeito se o grupo Renovação e Transparência sair e quando fizermos uma SAF. A situação financeira que esse grupo produziu no Corinthians é irreversível. Nos fez reféns de empresários bandidos que vendem nossa base a preço de banana. Opinião do Éder Ferreira, aqui no canal do Cereto. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Aparecido San Daniel: Cereto, eu estou com muito medo da segunda divisão. Se não mandar o Vanderlei Luxemburgo embora, pode contratar o maior jogador de futebol brasileiro que não dá certo. Fora Vanderlei Luxemburgo já.
O Aparecido também quer a saída do Vanderlei Luxemburgo. Tá com péssimo desempenho o Vanderlei Luxemburgo. Roberto Ferreira, Rony, Juliano, Maicon, esses três não podem jogar no Timão. Bidu e Yuri muito mal. Tem que jogar o Biro, o Pedro, o Wesley e o Matheus Araújo. O Roberto Ferreira também participando aqui do canal do Sereto. Participe você também, deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto, porque eu leio todos os comentários. Faça a inscrição no canal do Sereto. Faça a inscrição, é de graça. Você não paga nada, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E agora você sabe... Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.